Estamos de volta com o nosso Manhã Gazeta e agora com a presença da doutora Ivone Zegre, advogada da Vara de Família. Bom dia, obrigada por ter vindo. Bom dia, obrigada a você, Olga. Fez boa viagem? Graças a Deus. Que bom. Aproveitando um pouquinho o carnaval, né? É bom viajar, né? É bom sair um pouquinho. Bom, doutora Ivone, tem muita pergunta, mas eu quero começar falando contigo sobre a lei que foi aprovada agora no Senado, na Câmara dos Deputados, no último dia 2 do mês passado, sobre o direito dos avós de agora visitarem seus netos. Por quê? Eles não tinham direito a visitar os netos de pais divorciados? Não podiam? Não é um absurdo isso? O que é isso? Não é um absurdo? Isso que a gente fala, acaba ouvindo e é uma realidade. Os avós, quando os pais se divorciavam, muitos deles ficavam sem poder visitar os netos. Por quê? Porque a mãe não queria que o pai tivesse muito contato, portanto, não também queria que tivesse contato com os pais do ex-marido, então, né? enfim. Ou da ex-esposa. E ficava essa bagunça que não tem cabimento. Não é possível que você tire o convívio das pessoas próximas ao seu filho, porque isso você está fazendo uma grande bobagem. Só que, infelizmente, essas coisas aconteciam e não tem o que fazer, tá? Hoje, você tem a possibilidade, com esse projeto aprovado, se Deus quiser, aprovado na Câmara, pois já foi no Senado, ele poderá influenciar o Judiciário a permitir com que os juízes, na realidade, não é uma coisa clara, fácil, na hora, como deveria ser. Não. O juiz deverá se manifestar em relação à visitação dos avós. Mas aí o juiz ainda pode dizer que não? É raro, né? É muito raro. Um juiz em sã consciência jamais vai permitir uma situação dessas. Isso é uma barbaridade. Mesmo porque o afastamento da família, e vamos lá, não são só os avós, tios, as pessoas que compõem, primos. A família já está tão dilacerada, né? A família hoje é mosaico. A família é mosaico. Quer dizer, hoje você tem filhos de vários casamentos, você tem várias avós, às vezes até a avó de uma outra criança acaba exercendo um papel de avó que ela é necessária para a construção da parte íntima, da parte interna, do sentimento, da moral, da ética. É muito importante. Você já pegou algum caso assim Já. de quem que não queria que a criança visse os avós? Na realidade, eu já peguei alguns casos onde tanto um quanto o outro, tanto o pai quanto a mãe, em casos diferentes, não aceitavam a convivência da criança e impediam de todas as formas. Mas, você sabe, Olga, o que está me chamando a atenção, esse é um projeto que está há mais de 10 anos para ser votado. E o ano passado, os deputados queriam tirar esse projeto. Não, tira daí, não precisa dele, não. Só que me parece que aquele caso do Sam Goldman, aquele garoto que foi tirado da avó, porque na realidade o pai dele está vivo, é pai dele, tem direitos, foi levado para os Estados Unidos, tem direitos, só que para o governo americano, como houve uma celeuma, um problema no Brasil em relação a essa criança, eles estão agora proibindo a visitação da avó até que a criança esteja estabilizada. Logo em seguida, eu tenho certeza que o governo americano vai permitir. Que situação desse caso do Sam, né? Muito chato. Bom, vamos aqui a mais perguntas. Essa nossa amiga, que é a Maria Helena, ela está desesperada. Ela já tentou buscar uma resposta via TV, nunca conseguiu. E eu me comprometi com ela, até no e-mail que eu respondi, eu disse: sexta-feira a doutora Ivone estará no programa e a gente vai responder. E o caso dela pode esclarecer outros. Ela tem um pai com 83 anos, com Alzheimer. E este pai foi colocado para fora do seu próprio imóvel pelo filho e pelo neto, tá? Bom, esse pai ela recolheu para casa dela. E ela falou que acaba até tendo alguns problemas com o marido, porque, enfim, tem que se adaptar, é uma nova vida e tudo mais. Ela não sabe o que fazer. O filho passou cadeado no portão, não tem como entrar nessa casa de jeito nenhum. Ela já tentou várias vezes conversar, enfim, acertar. Eu não sei se é o irmão dela ou é o cunhado, esse filho desse... Porque
Não, é irmão dela, deve ser irmão, né? Se é pai dela, é irmão do Carrasco aqui, né? Bom, ela disse, eu tô vendo a hora que eu vou ter que colocar o meu pai num asilo, porque eu também não tenho condições de tê-lo aqui em casa. O que é que a gente faz numa hora dessas? É a Maria Helena, aqui de São Paulo, Guarulhos. Agora, a problemática dela, da Maria Helena, não ficou muito clara para nós, porque ela diz que o pai está com Alzheimer, está na casa dela. Tá, mas o pai é dono desse imóvel. Tá, e quem não permite? O filho. Não permite o quê? Que o pai more nesse mesmo imóvel que ele. Morava o pai, o filho e o neto, certo? O filho e o neto jogaram o pai para fora de casa. Não querem mais ele porque ele está doente, está com Alzheimer. E ele é o proprietário do imóvel. Ele é o proprietário do imóvel. O que, nesses casos, é uma coisa muito chata, muito, eu diria até trágica, porque você imagina os próprios filhos, eles estão fazendo aquilo que a lei, o ano passado, foi sancionada uma lei que pune, penitencia quem provoca a alienação parental. A alienação parental não é só de pais para filhos, também é de filhos em relação aos pais, em relação a parentes, quando não há uma convivência sã. Num caso desses, como ele é o proprietário do imóvel e os filhos, eles podem se achar, como realmente são, herdeiros, mas a herança só vai acontecer com o falecimento desse pai. Nesse instante, o que se pode fazer? Uma reintegração de posse. Ela vai ter que entrar com uma ação, o pai vai ter que entrar, ou ela representando o pai. Tá, mas espera aí, Ivone, é assim. Este pai, tendo Alzheimer, ele não está em condições de decidir nada. Exato. Nesse estágio Nesse estágio. Eu estou dando a resposta a ela, mas também aproveitando essa resposta para outras questões. No caso dele, com Alzheimer, evidentemente, ele não pode responder por si. Ele tem que ser interditado e, portanto, alguém vai responder por ele. Neste caso, há casos em que não, a pessoa está normal e ela mesma pode agir. Neste caso, a filha, ela pode requerer, tá, a interdição no sentido dela poder agir em nome para poder as coisas poderem funcionar e ela poder entrar com uma ação de reintegração de posse, porque existem pessoas que estão morando numa propriedade que não é deles, a propriedade é desse senhor, o pai dela. Certo. É a opção. Na realidade, a melhor opção seria o diálogo. O diálogo, a conversa, o bom entendimento ainda é o melhor. Porque é um processo demorado, trabalhoso e cá entre nós. Desgastante. Muito desgastante, não haveria essa necessidade. Então, as pessoas precisam ter um pouco mais de uma convivência melhor, uma resposta melhor em relação a uma pessoa com essa idade. Só que gente é gente, não é lidar fácil. com pessoas não é fácil. Ivone, nesse caso, ela deve constituir um advogado? Deve constituir, porque... Contrata um advogado, então, Helena, não tem saída. Não tem saída. Não tem. E a primeira colocação que eu faço é o seguinte, teu pai, como tem Alzheimer, ele não tem condições nenhuma de responder por ele. Então, alguém da família, no caso você vai demonstrar ao juiz que ele não tem condições, está passando por todos esses problemas e você vai ter que ser a responsável, a curadora dele, no caso, para se responsabilizar por ele e pelos atos da vida civil dele, já que ele não tem mais condições. Porque eu também não sei aqui se tem outros filhos, né? Mas é um processo judicial de toda forma que precisa ser visto com urgência. É tão incrível porque a gente tem o abandono de pais, né? De pais que abandonam os seus filhos. Mas também nós temos do outro lado filhos que abandonam seus pais. O caso aqui da Maria Helena de Guarulhos, que está desesperada tentando ajudar o pai. E aí quando a gente fala de um caso como esse, bem você colocou, são muitos casos iguais. É impressionante. Está velho, não serve mais para nada. É muito triste, é muito triste, é mais ou menos assim. Eu já volto aqui, porque tem mais perguntas para a gente responder. E se você tem alguma pergunta a mais a fazer aqui para a doutora Ivone Zegger, você pode fazê-lo pelo manhãgazeta@tvgazeta.com.br, porque hoje é dia da gente tirar as suas dúvidas.